mais que tem lá de, assim, diferente? Cultural de lá. A comida, né? Sim. Que aqui é arroz, feijão e frita. Em Angola que é o funge, a gente chama de funge, que é água com a farinha de milho, sem sal, sem nada. A mistura, e não é tão homogênea e nem é temperado, é um pouco mais duro, que é o funge. E aí os acompanhamentos é um pouco mais, vamos imaginar na comida baiana, é um pouco mais parecida. Então, é feijão com olho de dendê, não sei se vocês já provaram. Olho de dendê, sim. E aí a gente usa muito as folhas pro refogado, a folha da batata, a folha da mandioca, todas as folhas que vocês imaginarem, a gente faz refogado, com quiabo, tomate e cebola. E peixe, se come muito peixe. Eu vou a cara dela. Olha, eu não falo as coisas pra grávida, quer comer tudo. Até hoje ela, tipo, restaurante Banana angolano. Precisa ir pra Angola, amor, se vira. Caraca. O prato típico é esse, é o funge, esses refogados, peixe grelhado, muito peixe, muita carne, muito frango. E logo quando você veio, você conseguiu manter, assim, as tradições de lá? Mentira, eu sofri, eu não achava folha no lugar nenhum. Eu disse, cadê as folhas? É verdade, né? Porque você falou folha de mandioca? Folha de mandioca, que é bem pisada, e a gente faz um refogado também. Às vezes coloca uma pasta de amendoim. Tem É muito bom. É porque aqui você já vê a mandioca sem a folha. Nunca vi a folha da mandioca. É, Às a vezes folha. descascada até, né? Que e mais? aí, só que tem todas as comidas que tem lá, né, em Angola, aqui, sushi, tudo que você imaginar, feijão preto, picanha, tem tudo, mas o típico é o funge e esses acompanhamentos. Tem um prato muito conhecido que é fácil de fazer, que é o mofete. O mofete é o peixe inteiro grelhado, maravilhoso, sal, alho. E aí tem esse feijão com olho de dendê. Gente, vamos pesquisar aí o mofete. E aí a banana da terra cozida, mandioca, batata. Gente. E a gente chama de sumat, que é um vinagrete de cebola, tomate e pimentão. Delicioso. Nossa, mas é muito parecido mesmo com a Esse parece um culinária do Nordeste. Parece muito. Já lembra uma prainha? Já lembra uma prainha. E de sobremesa? Sobremesa, a gente tem também coisas muito típicas, que a gente consome muito, a gente chama ginguba, que seriam os amendoins torrados. A gente come muito, e mandioca frita também. De sobremesa? De sobremesa. Tem os quitutes bem regionais. Tá. Fora, tem pudim e todos os bolos tortas que vocês sim. imaginarem. Mas tem essas coisas que são bem típicas. Nossa, e aí come depois, mesmo sendo salgado? Mesmo come sendo salgado, come depois. Caraca! É bem legal, bem Que a legal. mandioca frita eu Mandioca como junto com frita, tudo. Ou E aí só ela, né? Que é muito bom. E coco também, tem alguns doces bem típicos, coco, uma geleia de maboque, por exemplo. Não sei se tem essa fruta aqui. Maboque? Maboque. Maboque. É um pouco ácida, é bem legal o maboque. A Tá. gente até tem uma frase que fala cabeça de maboque, que é alguém que não bate bem na cabeça, não tá com as ideias muito arrumadas. Nossa, não. Eu tava vendo seu vídeo falando das gírias. Das gírias. Gente, é muito diferente. Alô, Zequinha. Maboque. Ai, não tem essa fruta aqui, eu tem, acho, gente. Não tem. Ela, tipo, tem vários pedacinhos dentro. Dentro. Várias gomas. Várias gomas. Exato. Tá, e aí, como é que foi essa adaptação aqui? Porque tava só você e seu marido. Na altura, nos 3 primeiros anos, que é ex, já não é marido, gente. Ex. Oiê. Você e seu ex-marido. Sim. A adaptação, quanto à comida, tudo, foi muito tranquilo. Porque a Angola, por exemplo, consome a cultura brasileira muito. Sim. Desde a época de novelas Chica da Silva, os cantores. E você acompanhava aqui? Já, desde pequena eu via Malhação, assistia tudo. Então, não era um universo totalmente desconhecido. As músicas, todas as festas tocam músicas brasileiras em Angola. E a grande dificuldade que eu tive era de me comunicar. Eu sempre escutei e entendi vocês eu digo brasileiros, em tudo. Nas novelas, sempre entendi. No meu dia a dia, só que as pessoas não entendiam o que eu falava. Entendi. Acho que é muito mais por causa do sotaque. Era por causa do sotaque e alguns paradigmas e sintagma. Algumas palavras que aqui tem um significado e lá tem outro também. Sim. Isso dificultava. Sim. E começou a se tornar um problema real no meu dia a dia. Aí eu disse, o que eu vou fazer? Vou me fazer de brasileira. Aí eu chegava assim, bom dia. E, bom dia. Eu disse, E agora? funcionou. Boa tarde, boa tarde. Eu disse, legal, sou atriz. Então eu comecei a forçar essa fala brasileira para me adaptar e funcionou. Eu não sei agora como eu falo. Mas calma, você fez alguma aula? Não fiz aula, eu escola, comecei a me fazer de atriz, a me divertir. Eu dava risada de tentar ser brasileira na fala. As pessoas começaram a me entender e foi.
Gente. Ah, foi na prática, assim como tanto o intercâmbio, né? E assim, eu vi muita gente reclamando, nossa, ela não tá tanto tempo no Brasil e já tá falando, já perdeu o sotaque. Não, foi eu tive que me adaptar, tive que recorrer a esse recurso, né, de fala, pra poder, porque era um problema real no Sim. meu dia a dia. Mas a tendência também, quando você tá com brasileiros, é falar parecido. Exatamente. Se eu tiver com um angolano, eu vou chegar assim, olá, bom dia, tudo bem? Como é que estás? Já muda automaticamente. E é o português Então, de com a sua Portugal, família, né? você vira a chavinha. Com a minha família, eu viro a chavinha e já vou no dialeto. Que é aí que tu não pega nada. Eu acho. A Ana Maria ficou assim, eu não tô entendendo nada. Pois Minha mãe ligou, eu já tava no dialeto. Porque é português de Portugal, não é? É português de Portugal, né? É a colônia, mas dentro de Angola a gente tem 7 a 8 línguas. Quais são? Depende da região, né? Depende da região. Umbundo, Quimbundo, Nhaneca, Fiote, Nganguela. É tudo diferente uma coisa E da outra. você fala... Eu falo Umbundo, que é um pouco mais parecido com Quimbundo, que é da parte sul de Angola. Gente... E aí você não pega nada, é outra coisa, é outra língua. Olha aqui, agora veio uma dúvida. Quando você foi Miss, você não morava aqui ainda? Ou você voltou pra lá e foi Miss? Não, eu fui Miss Gente, não é pra fazer conta da minha idade. Esquece a idade, Eu deixa esqueci de a lado. idade, com 18 pra 19 anos. Eu fui Miss, tipo, Ah, tá. Então foi antes faz de morar aqui. muitos anos, faz muitos anos. E Não, faz pouco. faz No pouco, ano você tá passado, melhor. não foi? Não, Ano passado. foi a E ela não. Foi a tia, a Domitila ficou chateada. Como assim? Eu também sou Miss. Eu disse, amor, o Miss, tem a frase, Miss uma vez, Miss para sempre. Exatamente. Então, eu sigo dando meu tchau nos lugares. Gente, mas a Arrasou. postura é A diferente. postura, eu tava indo apanhar uma torta lá na casa e eu tava aqui, ó. É verdade, é verdade. E quando você saiu, o Tadeu falou com você, Tadeu né? falou, gente, doeu mais do que ser indicado ou ter sido eliminado. Eu sabia que eu ia ser, eu senti. Mas quando o Tadeu falou no meu dialeto, me desmontou toda. Mas ele não falou depois, quando você saiu, ou não? Falou Foi na depois que eu saída? saí, Ah, porque tá. eu tinha cumprimentado ele antes de eu fazer o meu discurso pra justificar porque que eu deveria permanecer na casa. Tá. E eu tenho o Tadeu como referência no jornalismo, sempre acompanhei o trabalho dele. E todo e qualquer contato que eu tive durante... Eu cheguei falando de jogo. Aí, primeira prova do líder, ele tinha Neguimê eliminado. Em menos de um minuto a gente já tava fora. Eu disse, gente, foi tão ruim o primeiro contato com o Tadeu. Aí, depois, outro momento, teve aquele discurso lá da situação particular do Gabi e ele me citou de novo o Tino. Eu disse, também não é uma situação legal. Gente, quando é que... Quando que Eu eu vou quero uma conversar? experiência. Porque pra mim, ele é uma entidade mesmo. Então, Ai, nós mas a somos gente conheceu educados ele, assim. ele é demais, né? Nós somos educados assim, quando você tem um ídolo, né? E eu falo, eu não sigo famoso, já tô seguindo você. Mas ele era uma entidade e pra mim eu precisava cumprimentá-lo do jeito que eu falo com os meus antepassados, do jeito que eu falo com a minha mãe. Por isso eu falei em Gaçaquidila antes do meu discurso. Era justamente porque ele era uma pessoa extremamente importante, eu precisava me dirigir a ele do jeito que eu via. E Ai, como que o que lindo. quer dizer? Ele não sabe. Gaçaquidila, muito obrigada, Tadeu. E aí eu fiz o discurso. E eu fiquei muito feliz que foi questão de horas, né? Que eu fui paredão e no dia seguinte ele estava falando o meu dialeto, que é muito difícil, gente, de escrever. Então, tem acento no M, no N, imagina o nível do negócio. É muito difícil. E o que ele falou? Quando Ele saiu? falou que eu era uma pessoa muito exemplar, né? E ele agradecia também. Ele agradeceu do mesmo jeito, que eu era um Ai, ser humano que exemplar. fofo. E ele me desmontou, assim. me Imagina, você desmontou. ficou, tipo... Fiquei, em choque, fiquei. né? É muito difícil falar umbundo ou quimbundo, é muito difícil. E a minha geração, assim, eu fui nascida em 93, né? Em meio conflito de guerra ainda em Angola. Então, muita gente perdeu bens familiares, que foi o meu caso, que eu perdi o meu pai, e acaba não sobrando tanta coisa, e você precisa migrar de lugar em busca de melhores condições de vida. Eu estava sempre aí com a minha avó, a mãe da minha mãe, então ela me ensinou. Então, é muito real pessoas da minha geração não saberem A o língua? dialeto, a língua, fora que antecedendo a isso foi o histórico da colonização, né? Dos portugueses proibirem extremamente falarem um dos 8 dialetos e só falar português. Então, tipo, foi uma dádiva eu ter aprendido. Uau! E como que você aprendeu? Sua Com a família? minha avó, Sua- minha sua avó cantava, eu que ia pra lindo. igreja com ela, né? Que eu cheguei a cantar na casa quando os meninos estavam, os meninos, né? Que a gente tratava pros meninos, me ajudar a tirar as tranças. Então eu ia pra missa com ela e a missa fazia isso, falava português e falava umbundo. Então as orações, tudo,
Eu falava com ela, eu tava no universo de dialeto. E quando eu ligo pra minha mãe, eu quero queixar. O povo fala, mãe, o povo tá me tratando mal, eu já pego, mãe! Só no dialeto e ninguém pega nada. A Ana Maria fica assim, eu não tô pegando nada, é tudo no Você dialeto. já desabafa. Já desabafa e dá ninguém aquela- entende nada e já dá aquela respirada. E a sua mãe fala português? Ela fala português. Entendi. Nossa, mas tem coisas que só mãe mesmo pra dar Tem aquele coisa que colo, sou né? mãe pra dar aquele colo.